Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro, e hoje nós iremos abordar a lição de número 7. Exatamente. O título da lição vai dizer o seguinte: Quando o Espírito sopra em Éfeso. O texto áureo vai dizer o seguinte também: Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, versículo 20. Sempre a palavra de Deus vai crescer e pode ter certeza, contra a palavra de Deus é impossível alguém conseguir vencer a pregação do Evangelho. Verdade prática. Onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder. O pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Muito bem. Agora o apóstolo chegou em Éfeso e nós vamos discorrer a leitura bíblica em classe em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 12, que vai dizer o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, que é o caminho do Senhor Jesus, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo os enfermos, e as suas enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Muito bem, agora o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, a badalada cidade de Éfeso, a famosa cidade de Éfeso, uma cidade rica, uma cidade muito próspera. Mas, infelizmente, ali tinha uma deusa chamada Ártemis, que era muito adorada, que era a deusa da lua, da caça e do parto também. E nós vamos escorrer essa lição, você vai entender como foi a pregação da palavra de Deus agora na cidade de Éfeso. Tópico 1 e subtópico 1 vai dizer o seguinte: Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Atos capítulo 19, versículo 1 ao 3. Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. Coisa maravilhosa. Eles não ficaram só nas línguas estranhas, eles também conseguiram com a graça de Deus, o segundo dom, que é o quê? O dom de profetizar, que diz a própria palavra de Deus que é superior ao dom de falar em línguas. Eles ainda, até neste momento, só haviam recebido o batismo de João, exatamente. Aquele batismo que está descrito lá em Mateus capítulo 3. João veio e por que não se dizer que o seu sobrenome Batista veio a ser Batista porque ele só tinha João, mas porque ele fazia algo inédito ainda, que era o batismo por imersão, ele foi denominado Batista, mas ele não recebeu esse nome de nascimento. Não, ele era somente João, mas João o Batista, ou seja, João, aquele que batiza por imersão. Muito bem. Tópico 2, subtópico 1 vai dizer o seguinte:
O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não restringiu a proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmado por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas e libertações que autenticavam a mensagem anunciada. Até objetos que tocavam o apóstolo tornavam-se instrumentos da ação divina, não por si mesmos, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Aqui, nesse trecho, está descrito aqui na lição que os lenços que eram levados, que alguns pegavam, tocavam em Paulo, levavam aos enfermos, automaticamente eles recebiam a cura. Não era algo assim, como possamos dizer, um pragmatismo. Não, não é isso. Isso aí não quer dizer um pragmatismo como hoje nós vemos aí. Em algumas religiões que eles pegam objetos e levam para pegar e tocar em alguém e até seja esse objeto futuramente objeto de adoração por pessoas que receberam a cura. Não, aqui era algo ainda que Deus estava movendo. No início da igreja, eu acredito que Deus deu dons aos apóstolos, por que não se dizia aos 12, e também ao apóstolo Paulo, dons que talvez nós não vamos receber. Por quê? Porque aqui é o primórdio da igreja, é o começo da igreja. Então, eles receberam a totalidade dos mistérios de Deus, eles receberam a totalidade do dunamis. Não a totalidade 100%, não, mas eu falo a totalidade que Deus tinha para a nação, tinha para dar para o povo. Eu acredito que eles receberam muito mais do que nós, porque ali é o primórdio da igreja. Eles receberam dons especiais. A proclamação do evangelho era de forma poderosa. E não só a proclamação, mas nós vemos que também os sinais seguiram esse povo. Muito bem. Subtópico 2, ainda do tópico 1, vai dizer o seguinte: o derramamento do Espírito também expôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede de comunhão com Cristo. Muito bem. Houve um confronto aqui espiritual e eu vou ler aqui a minha Bíblia Sagrada. Não sei se você tem a sua aí. A minha aqui que eu vou ler agora é pequena, né? Mas é poderosa diante de Deus. Atos, abre a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 19. Nós vamos ler Atos capítulo 19, versículo do 11 até o 16, para você entender o que houve aqui. Lá vai. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor. Lá, agora que é a prova. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Exaltando neles, né? Pegaram eles, esse espírito maligno pegaram os homens que tinham o espírito maligno ali, esse espírito maligno pegavam essas pessoas e o que eles faziam? Vamos lá, o que eles faziam? De maneira que eles fugiram nus, feridos, fugiram daquela casa. Versículo que está escrito isso aqui é o versículo 16. Eles fugiram nus, envergonhados, desprezados, por que não se dizer, porque o espírito maligno os desprezou. O espírito maligno chegou e falou assim: eu conheço Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Isso eu acredito que seja uma das perguntas mais, assim, escabrosas da Bíblia, que você dá um nó na sua garganta e fala assim: eita, não dá para ser meio crente, não dá para ser mais ou menos, você tem que ser crente. Por quê? Porque aí, quando vem o experimento, nós falamos muito bem isso, a ciência usa muito essa palavra, experimento, quando é colocado no experimento, aí espana. Alguns crentes que dizem ser crentes espanam, por quê? Porque verdadeiramente não eram crentes.
E aqui é a maior prova que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, porque o próprio espírito maligno falou: eu conheço Paulo, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Tópico 3 vai dizer o seguinte: em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. O mover do Espírito produziu o ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno e abandono visível do pecado. Isso que produz o verdadeiro arrependimento. É quando o ser humano ele se arrepende dos seus pecados, mas ele abandona o pecado. Deus, ele não comunga o ser humano e também juntamente com o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas o pecado ele abomina. Muito bem. O derramamento do Espírito e a missão da igreja. Vamos ler. Em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade. Tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão. Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunhas eficazes. O derramamento não é um fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas. Assim como em Éfeso, Deus deseja usar sua igreja hoje para transformar cidades e nações, levando o evangelho além das paredes do templo, até que Cristo seja conhecido por todos. Glória a Deus. Nós vemos aí que o derramamento do Espírito Santo, ele dá impulsionamento, ele dá ousadia à igreja. A pregação fica poderosa. Por quê? Porque eu falo sempre isso, o evangelho ele só é poderoso porque tem o poder de Deus. Se tirarmos o poder, o dunamis do meio evangélico, nós vemos que a que cessa não tem mais poder. Mas o evangelho, ele é tão diferenciado de tudo que existe por causa do poder de Deus. Muito bem. Aqui no tópico anterior que a esse, subtópico 2 do tópico 3, tem aqui alguns momentos de grande despertamento espiritual. Grande despertamento espiritual que foi entre o povo. Por que não se dizer que Charles Fox Parham foi um dos homens aí que ele teve, por que não se dizer, a ousadia de pedir a Deus o derramamento do Espírito Santo na sua vida primeiramente, porque ele tinha que ter prova viva, experimentar primeiramente para depois passar posteriormente para os alunos, e os alunos também foram revestidos. A primeira pessoa foi uma moça, recebeu o Espírito Santo de Deus, e isso impulsionou até mesmo a pregação a chegar na Rua Azusa. Simon levou este pentecostalismo também para a Rua Azusa, e depois Daniel Berg Lunaving veio, foi desembarcado aqui no Belém do Pará, e hoje nós vemos que o movimento pentecostal é um dos maiores, por que não se dizer o maior movimento no mundo. Hoje a nação brasileira faz parte desse movimento pentecostal. Charles Fox Parham, anteriormente os apóstolos, a igreja, Sarmo, Daniel Berg Grunaving e tantos outros aí que levaram a palavra de Deus. Mas não dá, você vê que não dá para ser mais ou menos. Quando nós falamos do derramamento do Espírito Santo, quando nós falamos da pregação da palavra de Deus, quando nós falamos de ministrar a palavra de Deus aos corações que ainda não conhecem a pregação da palavra de Deus, você precisa de algo que nenhum outro tem. Você precisa do poder. Pregação do evangelho sem poder não prevalece. Vou repetir. Pregação do evangelho sem poder não prevalece. Pregação do evangelho sem poder não cresce. Pregação do evangelho sem poder não prevalece e também não cresce. A pregação do evangelho, ela só é eficaz quando tem poder. Aí sim há crescimento e prevalece contra tudo, contra todos. Pode ter certeza. A pregação do evangelho, nada pode contra a pregação do evangelho. Seja qual for o meio que você se encontra pregando a palavra de Deus, seja no meio eclesiástico, seja no meio social, seja no meio familiar, seja num contexto
do trabalho, onde você trabalha, você tem ali o momento de pregação, porque tem alguns lugares que é permitido isso, já tem igrejas. Seja onde for que você esteja fazendo algo, pregando a palavra de Deus, você sempre vai prevalecer por causa do poder de Deus. É Deus que nos dá o poder. E Deus deu poder a esse povo. Deus deu poder ao apóstolo Paulo, porque até mesmo o espírito maligno confessou que conhecia o apóstolo Paulo, mas aqueles, porque não se dizia afoitos ali, somente emocionados, não foram conhecidos e foram envergonhados. Que nós possamos a cada dia pedir ousadia para pregar a palavra de Deus, seja onde quer que você seja, fazendo a obra de Deus. Seja para uma pessoa que você pregue a palavra de Deus. Precisa do poder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.